Boa noite. Meu nome é Aline, faço curso de Pedagogia no Polo Salvador e essa noite eu vou falar um pouco sobre o capítulo 14, sobre as concepções liberais do século XX, do livro Filosofia de Educação, de Maria Lúcia. Nesse capítulo, ele refere-se a 3 tipos de escolas: a tradicional, a escola nova e a escola tecnicista. E eu vou falar um pouco sobre as características de cada uma delas, tá bem? No período do século XVI ao século XX surge então a escola tradicional, tá? E ela sofreu várias transformações nesse período. Porém, as características maiores que essa escola teve foi que o professor ele era o detentor do saber. Então, ele detinha toda a autoridade em sala de aula e ele era o seu processo de ensino-aprendizagem era que um modelo era seguido somente o aluno ele era passivo e simplesmente reproduzia aquilo que o professor passava. Sua metodologia, ela tinha como ela era centrada no professor e o professor ele tinha que repassar exercícios de fixação com leitura, né, através de cópias repetitivas. O currículo da época ele era bem rígido referente aos alunos. Então, eles tinham um conteúdo bem individualista. A avaliação ele era enfatizada nas cognições e a memória, ou seja, era a capacidade de restituir aquilo que foi assimilado. Então, eles tinham que aprender através de repetições. Então, a sua forma de avaliação é que eles tinham que simplesmente reproduzir aquilo que lhe eram passados. A epistemologia da época da escola tradicional, ela privilegiava muito a posição empírica e dava muita ênfase à assimilação por parte do aluno e do conhecimento adquirido por parte do professor. Então, ele visava muito isso, ele visava que para se manter a ordem dentro da sala de aula, eles tinham que impor um castigo corpóreo, eles tinham que impor a sua autoridade. Então, o professor ele tinha toda essa autonomia dentro de sala de aula. Ele poderia castigar, ele poderia fazer o que ele quisesse em sala de aula, porque ele estava no centro, ele era o detentor, ele era o único na sala que podia transmitir os seus conhecimentos. Já no fim do século XIX, surgem então novos caminhos da educação, porque surge a escola nova. E com a escola nova surgem também várias outras pedagogias voltadas para o aluno. Então, nessa nova fase da escola, ela permite que o professor deixe de ser o detentor do saber e passe a ser um facilitador, né, para com o aluno. Então, a criança ela passa a ser o centro das atenções em sala de aula. E o conteúdo ele era simplesmente um conteúdo que era mais de noções gerais, era mais por abstração. Ou seja, o conhecimento era produzido e o conteúdo era repassado. Ou seja, os professores repassavam o conteúdo e os alunos eles simplesmente assimilavam aquilo ali. Então, eles tinham que compreender através daquilo que o professor fala. A metodologia de ensino ela é simplesmente uma metodologia mais geral, ou seja, ela é integradora. Ela passou a deixar que os alunos tomassem suas próprias decisões, tivessem autonomia de se expressar emocionalmente e também passou a ter mais atividades de educação física, para desenvolvimento também da motricidade e de outras necessidades educacionais. Então, houve um grande avanço na escola tradicional para a escola nova, então. E uma das formas de avaliação era, então, que o próprio aluno ele tinha que ter um intelectual maior, porque ele tinha foram afrouxadas muitas das normas rígidas, então ele tinha que aprender por si só. Hoje não, hoje ele aprende brincando, aprende repassando as suas dúvidas e o professor está ali para facilitar a aprendizagem do aluno. Então surgem alguns paradigmas dessa escola, E esses paradigmas ele prevê que a escola tradicional então ela deixa de existir, porém a escola nova ela vem
permitir que a elite venha estar mais num papel mais avançado do que a escola pública. Tá? Temos também a escola tradicional, tá? A escola tradicional não, a escola técnica, porque a escola técnica ela surge principalmente na Revolução Industrial, onde surge então a necessidade de uma mão de obra rápida e barata, né? Então, a escola técnica ela surge para que a mão de obra venha a ser qualificada. Então, o governo precisa de pessoas qualificadas para que possam gerir as fábricas que estavam sendo abertas na época. Então, uma das suas características dessa escola tecnicista é que ela visava muito o papel empresarial, né? Então, o objetivo dela era educar para a sociedade industrial. Então, ela tinha que enfatizar e preparar uma mão de obra qualificada, rápida, para as indústrias que estavam surgindo. Então, o conteúdo que era transmitido era simplesmente por informações que eles precisavam para que esses indivíduos viessem se adaptar ao trabalho da melhor forma possível. O objetivo, então, era que essas mudanças comportamentais elas viessem assim, serem mais específicas, né? Elas viessem ocupar vários cargos rápidos e produzir mais para as indústrias. Tinha uma valorização no meio de idade que era muito mais avançado. Então, a tecnologia educacional ela vem utilizar filmes, né, slides, máquinas e todas as formas possíveis para que esses alunos viessem a aprender de uma forma mais clara e mais técnica, né? Ou seja, o professor tinha que ser um técnico que assessorava um outro técnico para estar na frente de uma indústria. O objetivo, né, da valorização dessa nova escola técnica era que essas mudanças comportamentais elas tinham que ser mais rápidas, então elas tinham que surgir de uma forma mais clara. No Brasil, o tecnicismo ele já veio na década de 50, justamente com a implementação de várias indústrias e sofreu uma acelerada transformação, né? Então, o sistema educacional da época, ela visava que precisavam de uma mão de obra rápida e barata. Porém, o governo sofreu um golpe militar em 64 e com isso os estudantes e os educadores tiveram que ser silenciados. Porém, com a implementação de algumas normas, né, nos Estados Unidos, normas educacionais nos Estados Unidos, que vieram rapidamente para o Brasil, então com isso surgiram várias leis, né, que possibilitaram de ter a implementação rápida, né, da escola tecnicista no Brasil. Então, esse período de educação ela foi muito respeitado, principalmente porque houve uma grande reforma no segundo grau, porque o segundo grau passou a ser profissionalizante. Então, ele teve uma consequência bem grande, porque a inclusão de disciplinas técnicas teve que vir com a diminuição da carga horária. Então, esse novo tipo de ensino, né, teve que ser muito mais rápido para que pudesse suprir as necessidades do mercado. Isso.